Ágil 731, encontros diários às 7h31 da manhã, horário de Brasília. Eu sou André Sanches e estamos no episódio de número 33, Leis Ágeis das Constelações. Sejam muito bem-vindos aqui no Clubhouse, sejam muito bem-vindos nas plataformas André R. Sanches, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. A gente está transmitindo. Quem tiver aqui, a Cida está chegando, Vicente, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou com a Graziela Brizola e com a Bia Rodrigues, duas amigas e especialistas em constelações. Então, se o assunto for oportuno, clica no mais aqui e vai chamando mais pessoas. E quem estiver aqui pelas redes pode postar a pergunta no chat que eu consigo ler para poder a Grazi e a Bia complementarem. Fazendo minha audiodescrição, eu sou homem, pele branca, cabelo em pé. Na foto não está tão em pé aqui, eu troquei de foto. Estou com uma camisa preta, a camisa tá escrito Projeto Tamar, para salvar as tartarugas, e olho castanho esverdeado. Eu estou sorrindo na foto e tem uma piscina de fundo. Bia, seja muito bem-vinda ao Jornada Ágil. Seja muito bem-vinda novamente. Pode fazer tua audiodescrição? Gratidão. É sempre maravilhoso estar aqui com você, com a Grazi. E eu sou loira, pele branca, mulher, cabelo liso no ombro, olhos castanhos, na maioria das vezes sorrindo. E não sei se está aparecendo a minha foto aí, André, mas... Não aparece, Bia, não aparece, mas pode descrever a sua foto, porque você está entrando comigo pelo áudio aqui. Ah, tá bom. A foto que... na verdade, eu vou falar como eu estou hoje, né? Também estou de camiseta preta e a imagem que ela tá hoje é no fundo branco, numa parede branca. Legal, legal. Então, falaremos hoje sobre as leis da constelação. E eu estou aqui, hoje eu estou num formato diferente, estou com a Bia e também a Grazi aqui pelo meu áudio. Então, quem estiver no Clubhouse não vai conseguir ver a foto delas, mas tem aí a gente vai divulgar o Instagram da Grazi e da Bia. Grazi, pode fazer tua audiodescrição aí para quem quem for portador, né, de necessidade visual, poder imaginar como que é a Grazi. André, bom dia a todos, gratidão por estar aqui com vocês. Eu sou mulher, pele parda, cabelo curto, bem curtinho, inclusive bem batidinho, sardas no rosto, os olhos castanhos escuros, blusa preta, na foto que possivelmente o André divulgou nas redes sociais, blusa preta e o fundo com algumas corujas ali e umas cadeiras que é o espaço da minha clínica. É isso. Show, muito bacana. Bom, nós tivemos o episódio 1 de constelação ágil. Eu sou especialista de agilidade, a Bia e a Grazi, que estão aqui conosco, são especialistas em constelação, no último domingo. E aí a gente abriu uma série de pontos e a gente vai retomar esses pontos aqui. A gente comentou no último domingo sobre as leis da constelação sistêmica. A gente falou sobre a lei do pertencimento, a lei da ordem ou da hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, de forma bem rápida, Bia, se quiser retomar aqui o que era a lei do pertencimento, e aí a Grazi comenta sobre a lei da ordem, a Bia volta na lei do equilíbrio, e a gente começa a discutir aí o papel da liderança, o papel de gestão, como que líderes podem se beneficiar de constelações ou serem constelados para poder performarem melhor aí nas empresas, nos desafios pessoais, nos desafios profissionais. Ok. A constelação, eu falo que são leis da vida,
que nós vamos aplicar na nossa vida a todo momento. E o pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Então, todas as pessoas da família pertencem. E fazer esse movimento de inclusão desses membros familiares nos traz uma leveza, um impulso para a vida, porque as constelações, o Best entendeu que muitas vezes essas pessoas são rejeitadas por algum membro da família e isso traz um peso. Então, ter esse reconhecimento no nosso coração, na nossa alma, de incluí-los, de fazer esse movimento de inclusão. Então, entender que todos pertencem. E na família não tem como você falar que, um exemplo, o pai não pertence, ou a mãe, ou um tio, um primo, ou eu vou falar assim, um parente que muitas vezes não é bem-vindo, os ovelhas negras da família. Então, ter essa consciência de pertencimento. E pessoas são rejeitadas, e essa rejeição traz aí um emaranhado familiar. Então, basicamente seria isso, para iniciarmos. Legal. Grazi, quer comentar sobre a segunda lei da ordem? Não sei nem se tem ordem entre elas, né? Acredito que não, mas comenta aí se tem alguma ordem entre as leis, se tem que ser primeiro a lei do pertencimento, depois do equilíbrio, se elas três estão no mesmo nível aí, mas comenta sobre a lei da hierarquia aí, lei da ordem. Bom, respondendo aí, hierarquia, equilíbrio e pertencimento na ordem. Então vou tomar nota aqui, essa eu não sabia não. Hierarquia... equilíbrio e pertencimento. Legal. Então, quando a gente fala em hierarquia, na teoria é muito simples. Quem vem primeiro tem precedência. Mas na prática, isso é um pouco mais complexo, né? Então, vamos olhar aí na ordem familiar, em primeiro lugar. Né? Quando você vê muitas situações onde os filhos começam a dar ordens para os pais, né? Dizendo, o meu pai não sabe o que faz, ou a minha mãe não sabe o que faz. Então, essa ordem, ela acaba sendo invertida, né? A ordem hierárquica, então ela acaba sendo invertida. E quando você inverte algo, você cria uma desordem. E automaticamente, quando você cria uma desordem, eu vou dizer que a gente bagunça ali uma situação, né? E acaba estressando a situação como um todo. E dentro desse âmbito de estresse, eu estou tentando explicar de uma forma um pouco mais simplista, mas dentro desse âmbito de estresse é onde começam as brigas, as discussões, os mal-entendidos, e cria, né, essa desordem familiar. Isso também acontece numa empresa, por exemplo, quando um assistente começa a agir como um analista, começa a passar por cima da ordem do gerente, o gerente passa por cima da ordem do diretor e assim sucessivamente. Então, quando existe uma quebra de hierarquia, acontece uma desordem no ambiente. E o clichê, se você parar para pensar, né, na teoria, mas na prática, a gente sabe que acontece e é muito mais do que parece. Muito bom. A gente vai explorar mais esse ponto da desordem. E aí, portanto, obviamente as equipes não se tornam equipes ágeis, elas acabam travando em algum ponto, e acho que a ideia é a gente explorar esse ponto que eles acabam travando. A gente já comenta daqui a pouquinho. Bia, quer comentar aí sobre a lei do equilíbrio? Comento sim. A lei do equilíbrio, ela é um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, é você ter essa consciência. Se você oferta algo, terá para receber. Isso vale para os relacionamentos, para as amizades. A relação com os pais, não, porque os pais sempre vão dar mais para os filhos. Então, essa lei do equilíbrio, ela é histórica entre casais, entre amizades. E ter a gente se permitir, né? Receber e também ofertar, a ação cresce. Então, no relacionamento de casal, quando os dois
têm esse equilíbrio e se permitem essa troca, o casal cresce, um complementa o outro. E nas empresas, trazendo aí para o âmbito empresarial, isso é muito importante ter esse olhar também, para o crescimento da empresa, para o crescimento profissional. Legal. Bom, o pessoal chegando aqui no Clubhouse, quem quiser fazer uma pergunta, no ambiente empreendedor, de infração dessas leis. Então, quando a gente olha do ponto de vista da constelação, a gente tem a lei do pertencimento, da ordem, do equilíbrio. As pessoas, obviamente, talvez não tenham tanto conhecimento, né, de constelação familiar, de constelação sistêmica, mas eu acredito muito, eu também estou estudando, estou engatinhando aqui no conhecimento, por isso que eu entendi oportuno trazer vocês duas para essa discussão. Eu entendo que as infrações dessas leis acabam trazendo consequências muito severas, muito danosas, que muitas vezes a gente não tem essa consciência, não tem esse conhecimento. Vou falar por mim mesmo, eu já cheguei em uma empresa, já cheguei numa equipe que eu não respeitei, por exemplo, a lei da ordem, a lei da hierarquia, e já tinham pessoas lá, líderes na equipe, e, enfim, acho que eu podia discordar ali, podia concordar, mas eu acho que eu acabei até fazendo uma reflexão, acabei atropelando um pouco a liderança que ali já existia. Por conta disso, óbvio, eu paguei um preço que depois foi a saída da companhia, né? Não que talvez tenha uma relação extremamente direta, mas acredito que tenha impactado. Então, eu queria ouvir de vocês duas aí um bate-papo rápido sobre como que vocês veem essa... Dentro dos outros âmbitos e hierarquias, se são dois do mesmo, entraram no mesmo dia, são do mesmo setor, o ideal é que a empresa saiba dividir por igual o trabalho, para que um não se sinta sobrecarregado e o outro não se sinta mais leve, bem como aquele que está com mais trabalho, normalmente ele se sente mais importante que o outro, mesmo tendo o mesmo salário, o mesmo cargo e etc. Então, o ideal é que a empresa saiba fazer a divisão, né? E aí vem muito... Por exemplo, algumas multinacionais no Brasil hoje têm contratado consteladores para fazer essas divisões, para colocar a empresa dentro dessas 3 leis. Então, uma das coisas que os facilitadores olham é isso. Será que os cargos e trabalhos estão divididos corretamente? Para que, vamos pegar esse exemplo teu, André. 2 analistas, um não tenha mais trabalho que o outro, e aquele que tem mais trabalho se sente inconscientemente no direito de dar ordem ao outro, porque ele se sente com uma confiança um pouco maior. E o equilíbrio, óbvio, né? O colaborador muitas vezes se doa para a empresa de uma forma até exagerada, e a empresa nem sempre retribui da mesma forma. Lembrando que retribuição não é 100% das vezes uma retribuição financeira. Também tem outros âmbitos que a empresa pode olhar para fazer essa retribuição para o colaborador que se doa para a empresa. Mas a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma. Então, o que, aliás, tem um monte, né, Grazi? Hoje em dia tem muitas formas que não a financeira e muitas pessoas valorizam, às vezes, tanto quanto a forma financeira. Sim, exatamente. Então, a ideia hoje das multinacionais que incorporam facilitadores para projetos internos é justamente esse olhar. Então, eu também faço isso, eu faço projetos internos para a empresa, para trazer esse olhar para que todos se sintam à vontade dentro da empresa. Não é só pertencente, mas também à vontade dentro da empresa. E aí a gente acho que consegue chegar num estado de flow muito mais equilibrado, né? Tô entendendo aí, claro, tem super relação entre as leis, entre as 3 leis, mas acaba entrando numa lei de equilíbrio, é isso? Ajustando aí a lei da ordem, a gente acaba entrando num estado de equilíbrio, é isso? No ambiente corporativo, no ambiente empresarial.
Exato, porque aí você cria o equilíbrio entre todas as pontas da empresa, independentemente do tipo de empresa e do setor que ela atua, e tudo fica equilibrado. Inclusive, é sempre de cima para baixo, e não de baixo para cima, porque normalmente quando a empresa contrata, ela contrata, vamos lá, um facilitador sistêmico dizendo, olha, eu quero que você organize os meus colaboradores, como se os proprietários não tivessem culpa no cartório, né? Mas, na verdade, é de cima para baixo. É como a nossa vida, né? Quem criou a gente foi os pais, quem criou a empresa são os proprietários. São os proprietários. Aliás, em startup são os fundadores, os founders, e o que você comentou é bem oportuno, porque às vezes a alta hierarquia ou os administradores de uma companhia muitas vezes não olha o próprio, vou dizer aqui, o próprio umbigo e aponta o problema para os funcionários. Então aponta para baixo, né? Então, olha, e não tem uma autorresponsabilização. E no final do dia são executivos que estão lá no topo da cadeia, no topo da empresa, e que são, sim, responsáveis pela cultura da empresa, pelos processos, pelas pessoas, por tudo o que acontece na empresa. E aí, obviamente, vão pelo caminho mais fácil, quando a gente fala de mindset ágil, a gente fala de mindset de crescimento. Então, e aí o contraponto é o mindset fixo. Então, eles acabam indo para um mindset mais fixo e colocam a culpa no outro, não se autorresponsabilizando. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né, Bia e Grazi? Sim, e André, é muito importante, você falou aí dos fundadores, os colaboradores conhecer a história da empresa e esses fundadores, para eles serem reconhecidos no lugar correto. E com esse reconhecimento, é muito importante saber quais são as regras da empresa, saber as normas, né, da empresa para elas serem respeitadas. E o colaborador se sentir realmente pertencente a esse grupo, a esse sistema. Então, saber da cultura da empresa, dos objetivos, porque isso daí é uma forma inconsciente também desse colaborador sentir pertencente, porque ele, como a Grazi diz, precisa ter esse acolhimento. Então, saber a história realmente da empresa, isso é muito importante quando os funcionários entram. E muito bem colocado, que a Grazi colocou, nesse equilíbrio aí para quem entrou no mesmo período, não se sentir maior que o outro, não se sentir mais importante. Legal. Bom, vou fazer um reset rápido aqui da sala. A gente está no Jornada Ágil 731, dentro do Clubhouse e nas mídias, André R. Sanches. Eu estou aqui com a Grazi Brizola, com a Bia Rodrigues, são especialistas, mentoras em constelação sistêmica, constelação familiar, e a gente está avaliando como ter mais agilidade do ponto de vista das empresas, do ponto de vista corporativo, do ponto de vista até de startups, empresas menores, e como que existe essa relação, como que a constelação consegue colocar aqui, eu vou brincar até aqui com as próprias leis, como que ela consegue pôr equilíbrio, pôr ordem e sentimento de pertencimento aos colaboradores. Quem tiver aqui na sala, quiser levantar a mão para fazer pergunta, fica à vontade. Quem tiver aqui no chat, nas mídias sociais, pode fazer a pergunta que eu vou lendo também ao longo aí da nossa manhã. Eu queria ver, Bia e Grazi, como que, assim, acho que tem 2 pontos para a gente explorar. O primeiro é como vocês fazem na prática esse trabalho junto às empresas, junto às equipes. E o segundo é como que um colaborador, por exemplo, pode levar, acho que, a constelação para a empresa, né? Como que seria uma boa abordagem? De repente, o Vicente, que está aqui com a gente, fala, olha, eu gostei, entendi aqui as leis, entendi da constelação, eu acho que pode ajudar a trazer mais equilíbrio aqui para essa equipe. Como que a pessoa pode tocar e levar, né, sugerir para que facilitadores, para que consteladores possam, pelo menos, mostrar um pouco do trabalho para que o dono da empresa, para que o administrador, para que o fundador possa se abrir para esse tipo de trabalho? Eu acho que são 2, né? O primeiro, acho que a primeira pergunta para a gente explorar é como então que vocês fazem esse tipo de trabalho?
Bom, eu vou começar então. Eu tenho feito isso em algumas empresas no Brasil. Normalmente são os proprietários que entram em contato, os fundadores, etc. E junto com o fundador, em primeiro lugar, eu preciso entender o que ele quer. Porque aquilo que ele diz que quer, na verdade, não é aquilo que ele quer. Na maioria das vezes, Grazi? Na maioria das vezes. Ou melhor, em todas as vezes. É como quando a gente quer resolver um problema, né? A gente quer resolver o problema A, mas na verdade existe algo por trás que causou aquele problema, né? Como a febre, eu gosto de dar sempre esse exemplo, é como a febre. A gente vai tentar curar a febre, mas se você não curar a causa real, a febre vai estar sempre voltando, porque a febre é um indício de que algo está errado. Então, em geral, eles te procuram pela consequência, não pela causa. Exato. Então, a empresa não está legal, ou, de repente, o que é mais comum a procura, principalmente em pequenas e médias empresas, é questões financeiras. Então, isso é uma procura muito grande. Olha, a empresa está com instabilidade financeira e aí eles buscam na constelação como uma última saída, né? De repente, já tentaram consultoria, já tentaram tudo e vem procurando um facilitador. Então, primeiro eu ouço e tento entender o que ele quer. Posso colocar aí que pelo menos 99% das vezes eles querem mudanças dentro da própria empresa, mudar a estrutura, mudar colaborador e etc. Então, a partir dessas falas, eu já começo a entender que isso tem que ser de cima para baixo, como eu falei agora há pouco. Então, eu vou trabalhar o proprietário da empresa, o CEO e etc. E aí, ir descendo nos outros cargos até chegar especificamente na categoria mais baixa, né, independentemente do que. Eu desenho um projeto junto com eles, então eu preciso estar na empresa, ouvir os colaboradores, o que eles estão felizes, o que eles não estão, o que eles acreditam também que poderia ser mudado. Esse é o primeiro ponto. Eu trabalho uma ou duas, às vezes até mais, constelação com os setores, com o proprietário da empresa, para entender também o que ele está fazendo naquela empresa. Porque, assim, mesmo que a gente não perceba, e mesmo que a gente perceba e não queira aceitar, os problemas que são relacionados à nossa família, nós levamos para a empresa, tá? Mesmo que a gente não aceite isso. E os proprietários fazem isso com muito mais frequência. E não é só os problemas, discutir com a minha mulher, vou descontar no funcionário. Não. Mas também as questões financeiras. Se eu não administro bem a minha questão financeira em casa, a minha tendência é tirar dinheiro da empresa para colocar na minha casa. Usar a empresa como se ela fosse um caixa extra para mim, né? E acabo esquecendo que a empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Então, ela tem que ter a vida própria dela, separada da vida do proprietário. Então, isso é um ponto legal, Grazi, que eu tenho visto muito, como eu sou sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo, então a gente faz vários trabalhos de cursos, disseminação de cursos, mentorias, e isso é uma das causas mais comuns, essa mistura, principalmente quando você tem uma pequena empresa, ou às vezes ela não está nem oficializada com o CNPJ, e as pessoas misturam CPF e CNPJ. Isso é uma das causas mais comuns de quem está começando no empreendedorismo. Sim, tanto que é por isso que o Sebrae tem um levantamento, né? Que as empresas não chegam a durar 2 anos por falta de planejamento e por conta de acreditar que o caixa da empresa é o caixa da pessoa, né? Acaba unificando uma coisa só e, na verdade, não. São pessoas distintas, né? Como você falou, CNPJ e CPF são distintos. Então, todo esse trabalho, junto com a constelação, é feito para perceber aonde é que está o problema, o que é que o proprietário da empresa está fazendo, que ele pode melhorar. Eu não gosto de chamar de certo e errado, porque certo e errado é uma condição muito limitada àquilo que eu entendo como certo e errado, né? Então, eu gosto de dizer que o que ele pode fazer para melhorar, para colocar aquilo dentro dessas 3 leis. E aí essas conversas com os colaboradores é justamente para isso, para verificar aonde essas 3 leis estão sendo quebradas e como é que a gente pode organizar isso. Mas às vezes encontra resistência de um gerente, encontra resistência, às vezes até do próprio dono que te contrata, mas não quer mudar, ele quer mudar a categoria baixa, ele não quer ele mudar. Então, é um projeto um pouco extenso, eu já cheguei a levar mais de 30 dias em algumas empresas, mas é um projeto que quando termina vale muito a pena. Poxa, eu vou brincar, quando você falou extenso, para mim, na minha cabeça aqui, os neurônios já estavam pensando aqui, conversando,
para mim era 3 meses, 6 meses, poxa, 30 dias para mudar, eu vou dizer, o mindset da companhia e principalmente da companhia, não, das pessoas que estão ali na companhia, eu acho um prazo fantástico, uma entrega incrível. É que a constelação, quando a gente monta o processo sistêmico, é diferente da fala, né? Uma coisa é eu falar para você, André, olha, você precisa mudar isso, isso, isso e isso. Outra coisa é eu mostrar para você o que precisa ser mudado e o porquê. Então, existe uma comprovação efetiva. Você está vendo aquilo acontecer na tua frente. Você está vendo o motivo. Entendeu? É diferente de eu falar para você que você precisa fazer isso, isso, isso. Como uma consultoria tradicional. Entendi. A pessoa acaba olhando na prática. Agora, em tempos de pandemia, né, onde as restrições aí de circulação, as restrições até das pessoas estarem no mesmo local, então tem muitas empresas que estão aí com os funcionários remotos. Como que você, Bia, tem feito? Como que você, Grazi, tem feito esse trabalho de facilitação? Olha, André, pode Vou terminar, falar, Grazi, então. depois eu complemento. Tá. Em grupo não trabalho por conta da pandemia, né? Impossível. Eu não faço as constelações online, eu não trabalho com constelação online, então no momento eu faço só individual na minha clínica, eu e a pessoa, nada mais, assim. Por enquanto, só individual, dependendo de como fica, eu paro a individual, como eu já fiz, e depois eu retorno. As consultorias empresariais eu continuo fazendo, porque isso pode ser feito online. Legal. Agora, nesse individual, por exemplo, se é um dono de empresa, ele vai lá, você consegue trabalhar algumas características ou pontos de melhoria da empresa indo só o dono lá? Como é que funciona? Sim, eu recebo vários proprietários, principalmente que Piracicaba tem um polo empresarial bem forte. Então, eu recebo bastante proprietários de empresa aqui, principalmente indústria, na individual, e a gente consegue trabalhar pontos muito fortes de melhoria da própria pessoa. Mas quando o proprietário ele procura, mesmo ele trazendo o ambiente da empresa, consciente ou inconscientemente, ele já entendeu que o problema é ele. Porque senão ele não procuraria vir sozinho, entendeu? Ele ia me chamar para ir na empresa dele. Entendi, show. A Bia acho que ia complementar, Bia? Sim, que a Grazi falou, e eu acredito que a constelação, a gente vai falar empresarial, né? Como a Grazi disse, tem aí questões familiares, mas é encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Porque muitas vezes eu percebo que algumas empresas querem que o funcionário chegue lá e simplesmente seja o funcionário, e não funciona assim. Então, é buscar esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, e encontrar um bom lugar nessa empresa. E aí eu percebo, a Grazi me ajuda aí, que ela é expert nessa área empresarial, que a constelação ela ajuda muito a empresa em definir novas estratégias, preparar negociações. Então, assim, dá para fazer um trabalho incrível aí com a abordagem sistêmica, testar produtos, verificar se aquele cargo que o funcionário está ocupando realmente é o mais adequado naquele momento. Então, assim, dá para, nesse âmbito aí empresarial, eu acredito que é um trabalho muito bonito. Como a Grazi disse, começando pelos proprietários, isso tem uma força muito grande. Talvez também, André, quando é empresa familiar que recebeu através de herança essa empresa, reconhecer os fundadores assim, eu falo que o mais importante tem que acontecer, e muitas vezes também isso não acontece, entendeu? Ter esse reconhecimento. Ô, Bia, você tocou num ponto legal que são as empresas familiares, né? Do ponto de vista da constelação, tem muita diferença entre uma empresa familiar, que aí sim nasce lá com o avô, depois passa para os filhos, depois para os netos, enfim, a família toda meio que participa. Aí fica, às vezes, brigas, né, familiares dentro da companhia e vice-versa, brigas da companhia no universo de casa.
estereotipando, né, um pouquinho, ou caricaturizando um pouquinho esse tipo de companhia, versus uma outra empresa, sei lá, mais tradicional, ou já maior, por exemplo, eu vou chutar uma qualquer aqui, sei lá, Magazine Luiza, por exemplo, né, que já é uma grande companhia, uma enorme companhia. Do ponto de vista da construção, tem muita diferença nesses dois tipos de empresa? Tem sim, André. As empresas familiares, eu costumo dizer que são as mais desafiadoras, sem julgar. Mas por quê? É muito comum essa empresa familiar não respeitar ali os papéis. Então, na empresa, tem que deixar muito claro que ali na empresa não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o tio, não é o sobrinho, são os proprietários e cada um ali tem essa consciência de qual é o seu papel na empresa. E isso é muito difícil numa empresa familiar. Então, um exemplo, o filho é o dono da empresa, né? Ou o filho tem um cargo ali superior aos pais. Isso é muito complicado ali das famílias entenderem que naquele papel ali o filho vai decidir e não o pai ou a mãe. Então, assim, ter essa consciência e quando a empresa familiar, isso aí precisa ter essa clareza, porque senão a empresa não vai fluir de uma forma saudável e vai ter aí muitos problemas. E um dos problemas que eu observo nas empresas familiares são essa quebra de hierarquia em relação a misturar a família com a empresa. A Grazi me ajuda aí a complementar. Não, é exatamente isso. Já trabalhei e trabalho com várias empresas familiares e normalmente já cheguei a constatar situações onde existem as discussões de família dentro do ambiente de trabalho. Então, é muito difícil quando trabalha o casal, quando trabalha os filhos e às vezes parentes de outros graus ali no mesmo ambiente, fazer essa separação. Realmente esse é um dos maiores problemas e esse é o tipo de empresa mais difícil, porque é colocar focinheira num pitbull e no Rottweiler, cada um num braço e você tentando segurar todo mundo. Eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Aliás, você comentou de empresas familiares, a gente ainda pensa numa mega estrutura, mas você trouxe, Grazi, a estrutura que até é super comum, né, nos microempreendedores, que é o casal. Tem até uma amiga que tem um livro lá, acho que tem um CNPJ na minha cama, que é super bacana e traz esse ponto, né, do casal, independente de filhos ou não, ter essa relação pessoal, óbvio, com o cônjuge, mas também uma relação profissional, uma relação comercial, uma relação empresarial. Esse acho que deve ser o pior. Então, pior do que empresa familiar deve ser empresa de casal, né? Eu falo pior no sentido de mais complexo, porque você tem muita intimidade com a pessoa e a partir do momento que você tem ou que você gera alguma intimidade, começam a aparecer os desconfortos. Aliás, na minha opinião, fazendo até um paralelo com o Big Brother Brasil, que é um mega programa aí da Rede Globo, justamente acho que a grande sacada do programa é confinar e trazer ali um tom de intimidade das pessoas e começam a surgir pontos positivos, pontos negativos no sentido de desafiadores, né? Então acho que é isso, né, Grazi? O maior desafio aí é o casal empreendedor. Olha, o casal é o mais difícil, porque aí entram outros aspectos. O principal aspecto que a gente olha quando é casal, a Bia aí, se tiver algum conceito pode colocar também, mas é o fato deles ficarem o dia todo, vamos colocar aí, pelo menos 8 horas do dia juntos no trabalho, vai embora juntos, chegam em casa juntos, passam final de semana juntos, e isso vai desgastando o relacionamento, porque acaba misturando vida individual, vida de casal, e muitas vezes você tem filhos, vida como pais. E isso também exige uma ordem, uma organização, por assim dizer. Né? As pessoas, quando elas se casam, elas se esquecem que antes de se casarem, elas são indivíduos. Então, ela precisa cuidar dela mesma, para depois cuidar do casal, para depois serem pais. E quando entra a empresa, isso fica um pouco mais complexo. Então, às vezes, envolve a discussão do casal, o desgaste do relacionamento, enfim, né? Eu já perdi a conta de quantos relacionamentos eu vi terminando
por conta disso. A pessoa fica ali 24 horas, ano após ano, em contato com aquele relacionamento. Infelizmente, desgasta. Eu vou deixar a Bia, se a Bia tiver algum complemento, aí depois eu já vou emendar uma outra pergunta. Tenho sim. Daí a importância, também concordo com a Grazi, que é muito desafiador, daí a importância dessa clareza da consciência novamente aí dos papéis. Na empresa ali são sócios, em casa vou falar marido e mulher, em relação aos filhos, a mãe, o pai, e ter um momento só para a pessoa, que é o momento ali onde ela cuida dela, o momento dela sozinha, né, vou falar aqui, e eu estou passando por isso, né, André? O ano passado, julho, estou sócia aí do meu esposo, e eu falo que está funcionando muito bem devido aí às constelações, a eu realmente conhecer a abordagem sistêmica, porque realmente é algo muito desafiador, porque realmente ficar 24 horas juntos, né? Muitas pessoas me perguntam como eu consigo e se está dando certo, e eu respondo que sim, mas é através desse equilíbrio, desse olhar, dessa clareza aí dos papéis. Então, entender ali qual que é a função de cada um e respeitar. Eu acho que cabe muito aí o respeito, a humildade de reconhecer que precisa eu vou falar assim, quando eu falo desse reconhecimento desse lugar e desse cuidado pessoal, eu acho que é muito importante, porque a partir do momento que você se cuida, se conhece, eu vou falar assim, o processo de autoconhecimento, ele está organizado, você consegue organizar as outras funções muito bem. Show. O ponto que eu ia trazer, que a Grazi comentou, né, os casais ali, casais empreendedores, né, começam a relação, e a comunicação o tempo todo, né, então é manhã, tarde, noite, eu estou me comunicando com a minha esposa de manhã, no bom dia, no café da manhã, depois a gente vai para o trabalho, aí eu estou me comunicando com a empreendedora, minha cônjuge, e depois eu estou comunicando, a gente vai ter um talk amanhã, de comunicação não violenta, comunicação ágil não violenta, então eu não vou me estender muito na parte da comunicação, mas eu gostei do ponto que a Grazi comentou, dos diversos papéis que a gente acaba assumindo na vida. Então, eu, André, gestor, eu, André, líder, eu, André, pai, eu, André, empresário, eu, André, empreendedor, por aí vai. Também existe a lei da ordem se aplica também aos papéis. É isso que eu queria ouvir de vocês duas, porque eu tô assim, vou falar do que eu entendi, aí vocês me corrigem se eu estiver errado. Primeiro vem o André, pessoa física, eu, indivíduo, depois vem, sei lá, e aí eu não sei na ordem, se primeiro, se eu casei primeiro, então vem o André, marido, mas se eu, sei lá, eu criei uma startup, então vem o André, fundador da startup. Aí depois eu casei, então o casamento é o segundo. Como que é essa relação da lei da ordem ou da hierarquia nos diversos papéis ao longo do tempo, né? E porque isso acontece nas empresas, então a pessoa às vezes ela é só colaboradora, depois ela se torna gestora, então o colaborador prevalece sobre o gestor sempre? Como é que é essa relação? Quer falar, Bia? Pode começar. Pode falar, Grazi. Tá, então vamos lá, André. Na tua vida individual, na tua vida pessoa, né, você vai exercer na nossa vida, né, diversos papéis. Então, você, André, individual, ser único e especial, ó, ficou bonito, hein? Deu até rima. Gostei. Você, único, precisa olhar para você individualmente, mas infelizmente a gente cresce com uma ideologia de que olhar para si mesmo é um certo egoísmo, mas isso não é real, tá? Então é preciso olhar para você, cuidar de você, para que depois você possa ser um bom profissional, e aí depois você possa ser um bom esposo, e depois você possa ser um bom pai. Porque se você não olhar para você no âmbito individual e souber separar cada um desses papéis,
esses papéis eles vão se somar. E aí o que vai acontecer? O eu individual, ele acaba ficando jogado às traças, né? Eu deixo ele como se ele nunca tivesse existido. Então, vou pegar aí, posso falar da mulher, porque eu sou mulher, não posso falar por você. Então, vou falar pela mulher e pelo que eu vejo aqui nas dinâmicas que eu acompanho. Quando a mulher ela se casa, ela se dedica ao relacionamento. Tá? Não que ela não trabalhe, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ela se dedica ao relacionamento, muitas vezes se dedica ao trabalho. Quando ela se torna mãe, ela dedica a vida dela para aqueles filhos, ou para aquele filho. E aí o que acontece? Normalmente ela se esquece dela. E a grande maioria, quando vai para a terapia, ela vem já num âmbito de desespero, de cansaço mental. Por quê? Porque ela se dedicou aos filhos, ela está se dedicando ao trabalho, ela está se dedicando ao marido, mas ela não tem tempo para ela. Então, é o eu, depois o eu profissional, depois ali o eu relacionamento, porque normalmente o trabalho, né, vem primeiro que o casamento, não que isso seja uma ordem, e não existe essa ordem aqui, mas é a ordem que acontece na nossa vida, né, eu vou falar, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, naquela época podia, né, André? Hoje não pode mais. Então eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então meu eu trabalho veio primeiro do que o meu eu relacionamento, e aí veio primeiro até do que o meu eu mãe, e etc. Então, dentro dessa ordem, quando você consegue seguir exatamente esses passos, você tem uma vida mais equilibrada. Então, você olha para você olha para o teu trabalho, você olha para o teu relacionamento e você tem o seu momento como pai. Se você inverte essa ordem e deixa o seu eu por último, é aquele, quando sobra, né, se sobrar tempo eu cuido de mim, infelizmente não vai sobrar tempo para cuidar de você. É como, eu gosto de dar o exemplo que é como um investimento. Se você pegar o teu salário e pagar todas as contas e pensar assim, se sobrar eu vou fazer um investimento, possivelmente você não vai fazer. Então você pega, investe primeiro e depois faz o que você tem que fazer com o que sobra, né? Então é realmente esse âmbito, é o mesmo âmbito do investimento. Você investe em você para aí você conseguir fazer todo o restante dessa cadeia. O eu, para mim, é muito claro, né? Agora, a dúvida que eu ainda tenho é quando vem, vou te usar de exemplo, você falou, no teu caso veio o trabalho, depois veio o relacionamento. Então, é meio que natural a ordem, a lei da ordem, ela prevalecer primeiro o teu trabalho, depois o teu relacionamento? Nesse âmbito, a gente não tem uma ordem para isso. Você, trabalho, relacionamento, etc., é aquilo que vai acontecer na tua vida, entendeu? Então, se o relacionamento veio primeiro que o trabalho, você vai cuidar de você, vai cuidar do relacionamento, e se você observar, relacionamento e trabalho, eles caminham juntos, eles caminham numa paralela. Então, no decorrer do dia, enquanto eu estou no trabalho, eu tenho que cuidar do trabalho, quando eu estou em casa, eu tenho que cuidar de casa, tenho que cuidar do meu ambiente. Lembrando que quando a gente fala em relacionamento na sistêmica, é 50% para cada um. Então não me vem com esse papinho aí de que a mulher vai chegar em casa e vai cuidar de tudo enquanto o cara tá sentado no sofá tomando uma cerveja, entendeu? Pelo contrário, aqui em casa, pelo menos já falando de mim, eu lavo louça, eu pego aqui, eu recolho o lixo, eu já assumi um monte de responsabilidade para buscar o equilíbrio, né? E falando das leis, para buscar um pouco do equilíbrio nesse relacionamento. Exato, e é exatamente esse âmbito, né, Bia? Faz um complemento aí. Sim, André, talvez a sua dúvida ainda seja em relação a... Se eu entendi que você quis... a sua pergunta. A Grazi respondeu, é isso mesmo, concordo, mas o que tem que ser tomar cuidado é a ordem em relação ao casamento e filhos. Aí, assim, quem veio primeiro e quem precisa aí desse olhar, essa atenção é o casal, entendeu? E aí, o casal veio antes dos filhos. Então, eu percebo aí essa inversão de ordem, que a prioridade são os filhos, e depois o casamento. Então, em relação ao casamento, isso sim tem que ser olhado, respeitado, e ter aí esse olhar. Como somos seres humanos, é daí que tem que ter eu vou falar aí, essa consciência, esse olhar
para, não, aqui eu não estou no meu lugar correto, estou invertendo essa ordem. Então, eu acho que, e também aí eu falo fazer uns combinados em relação a que hora que eu vou, principalmente para o casal, né, porque senão não vai ter vida do casal, não vai ter a vida da família, é ter um equilíbrio entre a família, o trabalho e essa esfera do, vamos trabalhar aqui, ó, esfera pessoal, né? Então, esfera trabalho, esfera família, relacionamento e esfera pessoal. É ter esse equilíbrio nessas áreas, porque se não tem esse equilíbrio, eu vou colocar aqui essa porcentagem correta, vai gerar aí uma desordem. Então, você não pode colocar aí 80% no trabalho, 10% para o pessoal e 10% para a família. Tem que buscar realmente esse equilíbrio. Em alguns momentos, sim, você vai, um exemplo, ficar muito tempo ali em relação até, se a gente for falar durante o dia, é mais comum passar muito tempo em relação ao trabalho. Mas naquele momento que você está com a família ali, tirar aquele tempo exclusivo para os filhos, para a esposa, isso é muito importante, ter essa clareza e essa consciência para buscar esse equilíbrio entre essas esferas, do trabalho, esfera pessoal, esfera de família, relacionamentos. Gostei bastante do ponto que você trouxe, que do equilíbrio, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, então tem que equilibrar aí o pessoal, o relacionamento, filhos e o trabalho. Só que aí você olha na linha do tempo, na distribuição ou na tua agenda, fala, poxa, mas eu estou trabalhando 80% do meu tempo. E o equilíbrio não é dividir em horas, né? Porque, tá bom, então eu vou passar 2 horas com a esposa, 2 horas com os filhos, 2 horas trabalhando e 2 horas, sei lá, cuidando de mim. Não é uma distribuição de carga horária ou equilíbrio, mas sim de momento presente. Porque, obviamente, você ali num trabalho assumido, acordado, numa relação de troca, vou brincar, uma relação comercial, onde você está vendendo 8 horas da tua vida para a empresa, para, obviamente, produzir, para, obviamente, ser desafiado, para, obviamente, aprender e também ser remunerado. Mas tem gente que não está presente naquele momento. Acho que a palavra-chave, Bia, me corrija se eu estiver errado, na busca desse equilíbrio aí é a presença mesmo. Correto. E também ter esse olhar, André. Então, assim, quando a gente fala de buscar esse equilíbrio, eu vou falar no dia a dia, é óbvio que o trabalho vai exigir aí muito tempo, né? Só que um exemplo, quando você vai tirar umas férias, o final de semana, entendeu? É você realmente, quando está com a família, com a pessoa, é esse estado presente. É estar ali realmente no aqui e agora, entendeu? Então, assim, é ter essa conexão ali, aí eu vejo a dificuldade das pessoas, porque elas só estão o corpo, porque a mente e a alma estão em outro lugar, entendeu? E aí é que as pessoas acham que consegue fazer multitarefas, e na verdade não consegue, não faz nenhuma coisa nem outra. E se ela tem esse momento ali de presença, a vida dela vai fluir de uma forma muito melhor, e ela consegue ser mais produtiva com isso. Show. Bom, eu tô com Grazi? Eu tô com a Bia Rodrigues, com a Grazi Brizola. Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui que acho que dá para encaixar. Quem quiser também fazer uma pergunta aí, levanta a mão ou posta aqui no chat das mídias sociais. Tem outras constelações que não a originária aí do Bert Hellinger? Boa pergunta, hein, Grazi? Pode falar, Bia. Até que tem, mas não. Eu falo porque eu aprendi com a Sofia. É qualquer coisa menos constelação familiar, André. São outros. Não, e tá tudo bem, eu brinco. É igual a agilidade, você vai ter um monte de metodologias, e algumas extrapolam e deixam de ser metodologias ágeis. Enfim, tem de tudo aí nesse mundo muito louco. Mas a pergunta é assim: se falar de constelação, obrigatoriamente foi a originária pelo Bert Hellinger. É isso, né? Isso, exato. E não é, né? Eu falo assim, originário por ele, porque assim, na verdade, o que nós conhecemos de constelação foi através do Bert, porque o Bert conheceu, e eu sempre esqueço o nome dela, Grazi. Virginia Satir. Virginia Não foi a Virginia, foi com a Klaus.
Não foi com a Virgínia que ele conheceu. Eu vou buscar esse nome, André. E foi lá na Alemanha também. Na Alemanha não, no exterior, que agora eu não me recordo realmente se foi na Alemanha ou se foi nos Estados Unidos. Ele conheceu com ela, entendeu? Só que a forma que nós conhecemos hoje, que ele trouxe, que ele formatou, aí sim, são as constelações originais Hellinger, porque aí algumas observações é exclusivamente dele, como a boa e a má consciência, alguns conceitos aí quando a gente fala das leis sistêmicas, que são as leis da vida, essa aplicabilidade na vida, foi ele. E o que acontece, André, é que, assim como tudo, as pessoas entenderam que elas poderiam, igual eu vou trazer aqui, constelações estruturais, constelações, a Grazi vai me ajudar aí, eu vou falar algumas vertentes, mas que não é a constelação original. A Grazi me ajuda aí nessa resposta. De acordo com a própria biografia do Bert, quem deu o conhecimento inicial e a ideia de estudos, né, foi onde ele começou a perceber algumas coisas, foi Thais Schoenfelder, Virginia Satir, Ruth McClendon e Les Cadis. E foi quando ele observou dentro desses estudos de cada uma dessas pessoas as relações de causa e efeito emocional, e a partir daí ele começou a se embrenhar aí nesse mundo, aonde aos poucos ele foi trazendo as constelações. Mas sim, existem tantas outras vertentes, então a gente pode dizer que o misto dos estudos do Bert, que deu origem às constelações, acabaram criando outras vertentes, como acontece, por exemplo, a gente tem a psicanálise, que foi iniciada por Freud, né, e a partir daí a gente tem junguiana, lacaniana, winnicottiana, Melanie Kleiniana e etc. Então segue nessa mesma linha. Legal, cada um foi dando o seu tom, o seu sabor, o seu complemento, né? como outras terapias. Exato. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre o efeito dominó, por exemplo. Então, eu vou usar aqui o exemplo mais corporativo. Então, de repente, a Bia, a Grazi foi lá, fez um trabalho com um diretor de uma companhia. E aí, ali, a equipe acabou produzindo melhor, teve mais fluência, atingiu um estado de flow, porque ele mudou a si mesmo. Se a gente muda uma pessoa, isso acaba, do ponto de vista da constelação, né, isso acaba se refletindo nas demais, e aí gera um efeito dominó infinito? Falando em empresa, sim. Mas desde que seja de cima para baixo. De baixo para cima, o efeito ele não vai acontecer dessa forma, muito raramente. Não vou generalizar, dizer que nunca vai acontecer, mas ele não tem tanto poder. O poder ele vai vir do cargo de cima para baixo, né? A mudança estrutural. Vamos lá, o gerente mudou o posicionamento mental dele, etc., a tendência é ele conseguir mudar o ambiente. Mas se o assistente mudou, a tendência é mais fácil o assistente sair daquela empresa do que ele modificar a estrutura. Entendi, legal. Agora a gente tem, acho que uma pergunta que a gente abriu há alguns minutos atrás, que é como esse colaborador, por exemplo, de repente alguém de um chão de fábrica, que não o middle management, os gestores, ou até os diretores. Vamos supor que essa pessoa teve contato com constelação sistêmica, constelação familiar, ela gostou e falou, olha, eu queria levar isso para a empresa, ou de repente eu conheci o trabalho da Grazi ou da Bia, e eu acho que dá para a gente melhorar ali algum ponto da empresa, seja o clima, seja a forma de trabalho, o respeito, o que a gente queira colocar. Como que poderia ser uma abordagem para a pessoa chegar, para esse colaborador chegar até o dono da companhia e sugerir? Ou propor, né? Como que vocês veem que alguém poderia se beneficiar das constelações, portanto, das leis e de tudo que a gente discutiu, chegando até o dono? Olha, André, eu vou responder porque eu já passei por isso. Aí a Bia traz aí as percepções dela. Essa é uma pergunta muito comum
tá? De pessoas que às vezes eu faço a constelação e ela traz o ambiente de trabalho como tema. E a tendência, dependendo, claro, muito do tamanho da empresa, é a pessoa levar isso para um RH ou para um sistema de CIPA, né? Que dependendo a gente sabe que embasado na quantidade de colaboradores precisa ter um representante de CIPA, então também funciona. Mas poucas as vezes eu vi um colaborador de baixo levar direto para o dono da empresa, salvo numa empresa muito pequena, e também percebendo se a pessoa está aberta para isso, porque às vezes o colaborador de um cargo um pouco mais baixo, ele tem um certo receio de chegar e fazer qualquer tipo de apresentação, né? Então, já cheguei a passar por situações onde a pessoa me passou o e-mail do proprietário da empresa e falou, manda uma apresentação para ele, e se apresenta, leva esse trabalho lá para a empresa e tal. E então a pessoa acaba pedindo. Mas também tem um outro ponto, o ponto do momento certo, né? Então a gente também vai olhar isso. Será que é o momento da empresa passar por isso? Não que seja uma mágica, né? Ou a gente está jogando aí para Deus, para o universo, encaixe onde você quiser aí, e de vamos esperar acontecer. Mas também tem esse olhar, às vezes a pessoa não está ainda preparada para aquilo, a empresa não está preparada para aquilo. E como descobrir, Grazi, qual que é o melhor momento? Qual é o momento oportuno? Normalmente, quando a empresa começa a apresentar muitos problemas, a própria empresa começa a buscar soluções. Então, coloca a caixinha de perguntas, começa a questionar os colaboradores o que pode melhorar, busca sistemas de melhoria. Quando a empresa percebe que ela está passando por algum problema, não generalizando, claro, mas ela busca melhorias. Aí esse é o momento de fazer qualquer tipo de apresentação, tipo, olha, isso aqui pode te ajudar, entendeu? Ela vai estar mais propensa, né? Ela, empresa não, porque não é um indivíduo, mas as pessoas, os líderes ali, os executivos estarão mais propensos a aceitar ajuda, seja ela qual for. Exato, exatamente, porque ela estará buscando ajuda, então qualquer ajuda, não no sentido de qualquer coisa, mas vai ser bem-vinda. Legal. Bia, quer complementar algum ponto de vista aí da Grazi? Quero sim. Assim como na constelação empresarial, para a constelação eu falo familiar, pessoal, eu costumo orientar, porque a gente não sai, André, falando assim, você precisa fazer uma constelação, venha fazer constelação, não é isso. É a pessoa compartilhar a experiência dela de forma muito objetiva, porque a gente também é algo que não fica contando a constelação com detalhes, né? Nós damos essa orientação, mas ela compartilhar ali o que foi bom, qual foi a experiência dela, o que realmente se movimentou na vida dela. E com aquele compartilhamento ali, com aquela melhoria, porque é despertar esse desejo no outro, porque aí o outro vai falar assim, nossa, interessante. E aí esse primeiro passo é dado. E aí se abre aí um campo de informação, se abre aí, a pessoa se abre ao novo, porque ela precisa estar aberta, aí sim esse trabalho flui. Eu concordo aí com a Grazi. Em empresas maiores é muito difícil a pessoa que é um cargo ali menor, inferior, conseguir ter esse contato aí diretamente com esse dono. Legal. Então, conclusão aqui, um desfecho do nosso bate-papo. Vocês entendem que empresas, equipes, que pessoas, donos ali, diretores, executivos, possam inspecionar o momento atual e possam adaptar esse momento atual, portanto, serem mais ágeis, utilizando a constelação como uma ferramenta, um instrumento. Exatamente. Legal. Por isso que eu trouxe aqui no Jornada Ágil de hoje esse tema. É um tema muito pouco explorado. Eu tive a oportunidade para um projeto fazer uma constelação daquele projeto. Foi uma experiência, para mim, super diferente, super inovadora. Eu gostei bastante do resultado. Ali a gente acabou olhando ali pontos de atenção. Então, olha ali o cliente, olha ali e aí vai montando ali as pecinhas, né, as peças, aí tem o cliente, tem o projeto, tem tudo, e foi bem bacana o resultado. Eu gostei bastante. Então, essa foi a provocação, Bia, Grazi, de usar constelação sistêmica para poder resolver aí, para trazer
uma dose de agilidade nas mudanças que as empresas e que as pessoas possam, que elas enfrentem. Queria ouvir agora, então, um desfecho, aí, uma palavra final, Bia, Grazi também, do nosso encontro aí de hoje, uma mensagem que vocês queiram deixar para quem está nos ouvindo aqui dentro do Clubhouse, para quem está nos ouvindo fora nas mídias aí, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, aí no perfil André R. Sanches. Bia, ouviram? Vocês me ouviram ou não? Não sei se caiu a ligação. Pode começar, Bia. Grazi, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, perfeito. Sim. Quero agradecer e dizer que, assim como tudo na nossa vida, né, é buscar esse equilíbrio e que as constelações fazem parte da minha vida mesmo, e colocar em prática essas leis, que são leis da vida, vai ajudar muito aí você a ocupar o seu lugar, tanto na família quanto na empresa. E um excelente dia e um excelente domingo. E para quem vai trabalhar hoje, né, buscar esse equilíbrio também em relação ao bem-estar, à família, porque nós falamos, né, André, desse equilíbrio aí dessas esferas. E é muito bom estar aqui mais uma vez. Gratidão. Gratidão, Grazi, André e a todos vocês. Bom, André, a todos que estão ouvindo, gratidão por estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar aí um assunto tão importante, principalmente dentro do âmbito empresarial, que é pouco falado. Quero deixar aqui para vocês a observação de que a constelação em si, ela não é uma mágica, tá? O facilitador, ele não vai lá e resolve as situações, não passa de mágica, ela é uma ciência, e é embasado na ideia de ciência que foi criada essas 3 leis. Então, se você se colocar dentro do âmbito da hierarquia, quem veio primeiro, quem tem aí quem chegou primeiro, tá ali, você precisa respeitar, precisa honrar essa pessoa, ter equilíbrio, não fazer mais do que aquilo que você pode, e entender que na sua família você pertence, e no trabalho você pertence, enquanto você está ali, sendo bem sucinta, você tem a tendência a ter uma vida equilibrada e ter uma vida mais feliz. Então, fica aí as 3 leis para vocês trabalharem isso aos poucos na vida. Parece clichê, parece fácil, mas não é colocar em prática, não é fácil, mas é um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez que você consegue. Então, bom domingo a todos e, mais uma vez, gratidão por estar aqui. Eu que agradeço, Bia, eu que agradeço, Grazi. Para quem quiser manter o contato com as meninas aqui, oficial com 2 Fs, Bia Rodrigues no Instagram e Graziella com Z, Brizola com Z no Instagram também. Para mim foi uma honra ter vocês novamente para a gente continuar o capítulo que a gente abriu aí das constelações ágeis, né? Na verdade são as constelações sistêmicas, e hoje a gente viu como aplicar isso num contexto mais corporativo, num contexto de equipe, e como que essas leis, de fato, leis da vida, acho que a Bia usou, eu gostei bastante, elas se perpetuam aí nas empresas, nas pessoas, nas relações, nos casais, nos filhos. Então, desejo a todos um domingo de agilidade, um domingo de prosperidade, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil. Falaremos sobre comunicação não violenta. Beijo a todos e até amanhã.